Boa tarde. Estamos passando hoje para dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre a história de Várzea da Palma pelo sistema VZP no século XX. Hoje estamos chegando com o nosso sexto capítulo. Nós estamos falando dos anos 40, dos grandes acontecimentos na região na década de 40. Como, por exemplo, a vinda do médico Dr. Dúlio Espadão, que veio para Várzea da Palma, é claro, nos anos de 1900, no ano de 1948, e fez um excelente trabalho na região. Dr. Dúlio Espadão nasceu no Grão-Ducado de Luxemburgo, um país pequeno na Europa, mas que fica bem pertinho da Alemanha, ali naquela região privilegiada. Por isso, Dr. Dúlio vivia na Europa em sua infância, quando seu pai, um engenheiro, recebeu o convite da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira para vir para o Brasil, para vir para Belo Horizonte, a fim de construir aciarias para a Belgo-Mineira na região de João Monlevade e de Sabará. O senhor Duílio, como se chamava o pai de Dr. Dúlio, aceitou imediatamente, veio para o Brasil trazendo o filho pequeno. Alguns meses depois, uma irmã do engenheiro veio no Brasil e levou de volta a criança para ficar uns tempos com ela. Quando tivesse maior, regressava ao Brasil. Assim foi combinado, assim foi acertado. Dr. Dúlio, ainda criança, voltou para o Grão-Ducado de Luxemburgo, sua terra natal. Alguns anos depois, já um garoto, ele regressou definitivamente a Belo Horizonte, especialmente a Sabará. Mas já encontrou seu pai novamente casado, a esposa brasileira, vivendo em Sabará. Com pouco tempo, ele não se deu bem, não combinou com a madrasta e preferiu sair de casa, ainda muito jovem, ainda adolescente. Arranjou um emprego num laboratório de cuidar de cadáver e foi dar aula de ciência em uma escola particular. Pouco tempo depois, ele ingressou na escola de medicina da Universidade de Minas Gerais. Trabalhando e estudando muito, lecionando, Dr. Dúlio, alguns tempos depois, formou em medicina em Belo Horizonte. Muito bem preparado, ele recebeu o convite do presidente da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineiro, que era seu conterrâneo, porque o Dr. Enche também tinha vindo de Grão-Ducado de Luxemburgo. Aceitou e foi preparado para vir para o distrito de Várzea da Palma, distrito de Pirapora, onde a Belgo-Mineira explorava carvão vegetal e o lugar estava necessitando rapidamente de um médico. Dr. Dúlio pegou o trem do sertão, o trem que saía no início da noite de BH. Viajou no trem a noite toda, chegando em Várzea da Palma. Deixa eu corrigir. Dr. Dúlio saiu na manhã de uma segunda-feira de Belo Horizonte e chegou em
Várzea da Palma no começo da noite. Ao chegar em Várzea da Palma, é claro, naquele tempo, não tinha iluminação pública, não existia luz elétrica, e ele tomou seu primeiro susto a chegar na estação de Várzea da Palma, uma estação pequenininha, um lugar prometendo ser pequeno e já escuro, enxergava alguns matos em volta da estação, quando surgiu 2 rapazes entre as poucas pessoas que esperavam o trem, e ao vê-lo, perguntou se era Dr. Dúlio, ele disse que sim. Então eles receberam o Dr. Dúlio, falaram que era da Belga Mineira, e levou ele para o lugar que ele ia morar, e em seguida levou ele para conhecer a enfermaria, onde ele ia trabalhar. Não tinha hospital, é claro. Ele assustou com o que viu, mas aceitou o desafio. Em seguida, no dia seguinte, foi apresentado para ele o seu Joãozinho, João Gonçalves da Silva, que já morava em Várzea da Palma, já estava em Várzea da Palma e era enfermeiro. E começaram a trabalhar, e trabalhando muito, eles viram que precisava mais de uma pessoa, e o Dr. Dúlio pediu para contratar mais 2 para trabalhar de auxiliar de enfermagem. Um dos 2 era José de Brito, Zé de Brito, o da injeção. Zé de Brito, pai do diretor da Rádio América, Reginaldo Brito. Começaram a trabalhar. Ficou conhecendo Salvador Roberto, que era a única farmácia que tinha na cidade. E esse trabalho de atendimento a crianças, pequenos ferimentos, pequenas cirurgias, tudo o Salvador Roberto fazia. Ao perder a visão, um problema de diabetes, Dona Duca, a esposa, passou a fazer o trabalho que fazia Salvador Roberto. E ficaram muitos amigos, a família de Salvador Roberto, com o Dr. Dúlio. E vida que segue. Uma bela tarde, chega de um serviço de carvão da Belga Mineira, uma jovem, uma garota, adolescente também, passando mal, muito mal. Ao examinar, o Dr. Dúlio percebeu que era uma infecção muito violenta e descobriu que era apendicite sulfurada. E ele viu que a única solução seria uma cirurgia. Sabia também que não tinha condição nenhuma, condição física nenhuma, de fazer uma cirurgia. Faltava o instrumento, faltava tudo. Mesmo assim, ele pediu um dos rapazes para correr na casa de Dona Duca e chamá-la urgentemente. E pediu o outro rapaz para preparar o lampião Aladim. Iluminava bastante. E mandou o recado para seu Joãozinho, que já tinha ido embora. Mandou chamar também, com o auxílio de seu Joãozinho e Dona Duca. E na retaguarda, os 2 rapazes, Brito e o outro enfermeiro, Dr. Dúlio iniciou, para espanto dos auxiliares, iniciou a cirurgia nesta garota. Mesmo sem equipamentos adequados, mesmo com dificuldade, ele mandou fazer, preparar, mandou Zé de Brito preparar a garota para a cirurgia. E é claro que a anestesia tinha na época. Anestesiou tudo direitinho. Dona Duca, muito assustada, tentou convencê-lo que não, mas ele disse que só tinha 2 alternativas. Ou ele fazia a cirurgia, e quanto à cirurgia, ele não tinha certeza, mas muita possibilidade dela sobreviver. E se não fizesse a cirurgia, ele tinha certeza absoluta que ela ia ao óbito. Então, ele correu o risco com a cirurgia. Assim que fez a cirurgia, tirou tudo, limpou tudo e tornou a preparar, costurou de volta, ele pediu Zé de Brito para fazer na garota
uma injeção nova que tinha, era novidade no Brasil e em todo o mundo, mas que estava encantando o mundo com o poder que tinha contra a infecção. Chama, não sei, penicilina. Ao fazer a penicilina, ele disse que tinha certeza que a menina não ia ter problema de infecção. E depois de tudo pronto, mandou ir para um único quarto que tinha e foram para casa descansar. Dia seguinte, ao regressar, a enfermaria viu que a menina estava respondendo tudo direitinho, né? Recuperando dentro do esperado. Naquele tempo demorava, mas é claro, um mês depois a menina estava recebendo alta. Foi bom, mas ele teve um problema sério, porque daquele momento em diante ele começou a fazer cirurgias e mais cirurgias, mesmo sem tendo instrumento, sem tendo uma condição física para fazer o trabalho. Vendo que não dava para continuar assim, ele avisou para a sua equipe que ia em BH conversar com o presidente da Belgo Mineira, que era seu conterrâneo, que era seu Patrício, Dr. Enche, Luiz Enche, no caso, e foi a BH, reuniu, pediu para ser recebido pelo presidente da Belgo. Ao falar com o presidente, ele disse para o presidente que só continuava em Vaza da Palma se o presidente fizesse um hospital, se a companhia fizesse um hospital em Vaza da Palma. O presidente pediu para que ele conversasse com o gerente geral. Ele falou, já conversei, ele não topou. Aí o presidente falou assim, vou autorizar e você continua acompanhando, observando e que vai dar certo. Ele voltou para Vaza da Palma. Dias depois, o hospital estava sendo feito, estava sendo construído. Muito bom. Já no início dos anos 50, no dia 25 de junho de 1950, o hospital estava pronto, ia ser inaugurado. Veio de Belo Horizonte um carro da Central com a diretoria da Companhia Belgo Mineira. Ele convidou o presidente, ele veio e trouxe seus diretores, inclusive o diretor do departamento médico. Ao chegar, o trem chegou pela manhã, ao chegar o prédio do hospital, ali onde vocês conhecem o Hospital Adolfo Enche até hoje, aquela rua tomada de gente, né? Já tinha um movimento muito bom da Belgo Mineira. Ele, depois de fazer um curto discurso, ele convidou o presidente da Belgo, Dr. Luiz Enche, a descerrar a placa, lá fora, a placa muito bonita. Ao descerrar a placa, Dr. Luiz Enche viu o nome do hospital, Adolfo Enche. Adolfo Enche era o seu irmão mais velho, que havia morrido na guerra da Itália, a Segunda Guerra Mundial. Ele não aguentou a emoção, passou mal e foi rapidamente atendido por Dr. Dúlio e os outros médicos que estavam presentes. Então, continuou a festa inauguração do Hospital Adolfo Enche, construído pela Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, com a presença marcante do presidente, pela primeira vez na região, em Vaza da Palma, Dr. Luiz Enche. Hoje, numa homenagem muito justa, a rua chama Dr. Enche, que era um Luiz Enche, e o Hospital Adolfo Enche, que era o irmão mais velho de Luiz Enche, que morreu na Guerra Mundial. Dr. Dúlio ficou em Vaza da Palma até 1956, quando não aguentou tanto convite de BH e foi embora, foi trabalhar no Hospital Felício Roxo. O ano passado, aos 100 anos, ele falava que era 103, mas eu tinha a biografia dele. Quem me deu a biografia foi a sua própria filha, Evane. Por isso que eu acredito, mas ele disse que não, que houve um erro
e que ele tinha era 103, mas morreu ao ano passado e pediu encarecidamente que fosse cremado, e foi cremado no crematório de Contagem, e pediu que sua cinza fosse jogada aqui na ponte, fosse jogada no Rio das Velhas. Olha, ele gostava tanto de Vaz da Palma e agradecia tanto Vaz da Palma pelo grande momento que ele viveu em Vaz da Palma. Foi um médico que marcou época, o hospital ficou famoso, gente de tudo quanto é lado para ser atendido por Dr. Duílio. Ele pediu que sua cinza fosse jogada, os restos mortais, jogados sobre o Rio das Velhas, aqui na cidade de Vaz da Palma. Só que eu não fiquei sabendo da data porque os filhos não comunicaram. Este foi o grande pedido de Dr. Duílio, que deixou um legado para a medicina de Vaz da Palma muito bom, excelente, fora de série. Amigos, no próximo capítulo, que deve ser na próxima segunda-feira, eu irei falar para fechar os anos 40, porque essa história eu terminei já em 1950, na inauguração do hospital, mas a base dela vem dos anos 40, que foi a chegada de Dr. Duílio. E no próximo, eu devo falar de outro médico, esse não vivia aqui, mas vivia em Pirapora, que morreu a vinha em Vaz da Palma, que era o doutor Adolfo Enche, que tem até a rua, né, em homenagem a ele, a Avenida. Eu falei Enche, né? Eu estou misturando as bolas. Eu vou falar no próximo segmento de Dr. Malar, Rodolfo Malar, médico em Pirapora, natural de Ouro Preto, que morreu depois de vir em Vaz da Palma. Ao regressar a Pirapora, o seu avião veio a cair e ele veio a falecer. Será no próximo capítulo, ouvintes. Muito obrigado.